Olá pessoal, vou dar sequência aqui nessa minha playlist A Terra é Plana. Hoje eu não vou falar do formato da Terra em si, mas vou falar de um tópico que está relacionado com isso, que são os satélites meteorológicos, né? Satélites sempre entre aspas, porque eles não existem. Vou falar um pouquinho de como isso funciona, né? E trazer algumas informações aqui que mostram que os satélites, não só os meteorológicos, como os outros de telecomunicação, são tudo uma fraude. Nada disso existe. Antes de falar desse assunto em si, eu vou começar falando dos sistemas de transmissão terrestre, começando pelo sistema LORAN. LORAN significa Long Range Navigation, que é basicamente um sistema terrestre de radionavegação. Ele funciona à base de emissão e recepção de impulsos radioelétricos de ondas de média e longas frequências, né? Então estamos falando de ondas eletromagnéticas, mas tudo isso é feito em solo. Não tem nada lá flutuando lá no vácuo infinito da ilusão. O sistema LORAN ele funciona basicamente da seguinte forma: ele é considerado assim o princípio do GPS. Então ele foi criado ali em 1944, 1945, com o intuito de melhorar a precisão dos bombardeios, né? Segundo o que está escrito aí, era para minimizar a baixa de civis, né? Então tinha muita gente morrendo inocente fora da guerra por esses bombardeios que eram mal posicionados. E esse sistema foi criado para isso, mas não tinha satélite, vale lembrar, né? Se eu não me engano, aí o primeiro satélite de telecomunicações ele foi supostamente lançado lá no vácuo, ó, em 1972, bem depois da invenção do sistema LoRa. Então tinha quase 30 anos que o sistema LoRa estava funcionando muito bem sem satélites. E ele é o princípio do GPS, que casualmente ele é chamado de Global Position System, né, GPS, que a tradução seria Sistema de Posicionamento Global, mas na verdade o significado é Ground Position System, quer dizer sistema de posicionamento terrestre, porque todas essas questões de telecomunicações, ainda hoje, elas são feitas ou por antenas, né, ou por cabos intercontinentais. Vou falar um pouquinho sobre os radares, né? O que são radares? Então, a tradução de radar para o português seria detecção e telemetria de rádio, ou ainda em inglês, Radio Detection and Reading. Mas ele funciona muito parecido com o sistema LORAN, que é basicamente triangulação, né? E aí você tem aí matemática pitagórica, né? Através da emissão e da recepção desses pulsos, né, por três ou mais antenas. É possível calcular a velocidade que essas ondas eletromagnéticas viajam na ida e na volta, e por triangulação pitagórica você consegue detectar aí a posição do equipamento, no caso aí o GPS. O radar, ele funciona de forma muito parecida, e aí a gente tem vários tipos de antenas de radar, desde aquelas que são controladas aí pela aeronáutica, né, que normalmente essas aí têm um formato de antena parabólica, ou ainda aquelas postas em navios, onde você tem uma espécie de bastão que fica girando ali, mas faz exatamente o mesmo trabalho e funciona exatamente como o sistema LoRa. Então você tem antenas que são transmissoras e também são receptoras de sinais de média e alta frequência. E aí a gente está falando de ondas eletromagnéticas, né? Tem as distâncias de detecção aí a variar com o tipo, com o uso. Ele varia aí entre 80 a 300 quilômetros, né, de alcance, e é basicamente o escaneamento do céu. Tem uma arma que foi desenvolvida, que é um sistema antiaéreo de mísseis, foi desenvolvido pelo exército americano. É o sistema MM-104 Patriot,
que ele é basicamente um radar posto num caminhão com baterias extremamente potentes, né? Não só para fazer funcionar o radar, mas também para fazer o lançamento de foguetes. Esse sistema detecta alvos a cerca de 80 quilômetros. Ele faz basicamente o mesmo que os outros radares, né? O escaneamento dos céus em busca de alvos em potencial. Ele é muito potente, ele é capaz de perceber a trajetória, o tamanho do objeto, a velocidade desse objeto. Ele atinge alvos até 6.500 km por hora, que é o equivalente a mais ou menos 1.500 metros por segundo. Ele tem aí uma deficiência, vou chamar assim, né? Que seria detecção de alvos acima de 100 metros de altura. Então, naqueles filmes lá que a gente vê, vamos voar abaixo da linha do radar. Então, aquilo ali realmente é verdade. Existem diferentes tipos de radar e diferentes tipos de uso, né, para uso militar e também para uso comercial. Eles são utilizados para rastrear as rotas de voo. Então, como é que funciona isso? Um avião sai de um aeroporto, ele está dentro do alcance de um radar. Lógico, se ele tiver com todos os seus equipamentos ligados, né, ele tem a possibilidade, inclusive, de promover comunicação entre a torre de comando e a aeronave. E ele vai voando ali uma certa distância, até que ele sai do raio de ação desse radar e entra no raio de ação de outro radar, que seria do próximo aeroporto ou do aeroporto mais próximo dentro da rota. É engraçado que quando você vê as rotas de voo a nível mundial, você percebe que essas rotas cobrem praticamente toda a superfície terrestre. Toda a superfície terrestre. Então, grande parte dos voos, eles trafegam ali sobre os continentes e alguns deles, em alguns momentos, trafegam sim sobre os oceanos, em voos intercontinentais e tal. Então você olha para essas rotas de voo e percebe que, interessante, estão cobrindo praticamente toda a superfície da Terra. Se você olhar para as rotas de voo só no Brasil, você vê que praticamente só o estado de Roraima, que tem poucas linhas aéreas, não é totalmente coberto, né? E aí você está pesquisando esse assunto, o pessoal sempre fala, os terraplanistas não deviam ter direito a acessar os dados meteorológicos. Aí você vai e topa com uma reportagem dessa aqui. Esse problema de saúde aí, problema sanitário aí, fez com que as rotas de voo diminuíssem, né? O número de voos diminuísse. E por conta disso se perdeu 90% dos dados meteorológicos. Mas, ué, cadê os satélites meteorológicos, pessoal? Onde é que eles ficaram? O que aconteceu? Teve lockdown no vácuo também, aí eles pararam de trabalhar. Interessante que sempre que você vai para a internet, coloca lá no Google Imagens lá, satélites, você vai ter umas estruturas de, esse negócio parece papel celofane com alumínio. E interessante como é que isso aguenta toda aquela radiação lá do espaço, né? Uma outra coisa que pouca gente já ouviu falar que é o sistema Doppler. O sistema Doppler é também um radar em solo. São radares extremamente sensíveis, né? Eles têm a capacidade de detectar gotículas de água na atmosfera e outros tipos de partícula, e a partir daí conseguir gerar gráficos desses movimentos atmosféricos, inclusive detectar furacões, tufões, todo esse tipo de, vou chamar de ameaças climáticas, mas é tudo feito em solo. Interessante é que você tem, né, o negócio é enorme, assim,
tamanho de um prédio, sabe? Você precisa de um prédio com um monte de equipamento, um monte de sensores, né? Baterias extremamente potentes, ou ainda, né, você tem um sistema de alimentação elétrica potente demais para manter aquilo ali, manutenção, mas tem gente que acha que uma caixinha de nada consegue substituir um equipamento desse que é gigantesco. Uma aplicação muito utilizada do sistema Doppler é o pardal, aquele inimigo de todos lá, que a gente toma multa, né, com ele, né? O pardal, na verdade, é o sistema Doppler. Então, como é que funciona ali? O carro está a uma certa velocidade, que é acima, né, do limite permitido naquela região ou naquele local ali da pista, e ele emite, assim que ele passa, ele ativa os sensores de movimento, o sistema Doppler é ativado, ele emite essas ondas de alta frequência, né, muito rápido, então elas vão e voltam, vão e voltam, vão e voltam rapidamente, e através daí ele consegue perceber a velocidade que o carro está em movimento. Aí você lembra daquela reportagem ali atrás, 90% dos dados meteorológicos não estão sendo coletados porque os voos não estão funcionando. E aí eu pergunto de novo, se tem tanto avião voando por aí, né, se conectando com antenas, com radares, com todo tipo de equipamento em solo, para que a gente precisa de satélite? O que sai mais barato? Colocar uma anteninha bem ali ou mandar um negócio lá pro espaço, lá gastar milhões de dólares, né? Tem gente que ama isso. Mas se você para e pesquisa, você vai ver que não precisa de nada disso para essas coisas funcionarem. Então aquele pessoal ali que acha que aquele CGIzinho bem bonito que passa lá no jornal vem de um satélite, na verdade todos esses dados, ou a maioria deles, é coletado em solo ou por aviões. Isso é uma evidência gritante de que satélites não existem. Nem satélites meteorológicos, nem satélites de telecomunicações. Vou dar um exemplo aqui. Um dia desse quebrou um cabo aqui, ficamos 2 dias sem internet. Ué, cadê os satélites? Eles são malvados? Eles não direcionam nada pra cá, pra gente? Eles não gostam da gente só porque aqui é a região norte? Ou é porque eles não existem? Então, pessoal, fica a dúvida aí. Como sempre, eu recomendo que cada um que vá ouvir isso, que vá assistir isso, que pesquise sobre esse assunto. E qualquer um vai chegar à mesma conclusão que eu. Satélites não existem, a Terra é plana e recoberta por um domo intransponível. Nada, nem ninguém jamais saiu desse plano. Isso é só ficção científica. Só funciona lá em Hollywood, Star Wars, Star Trek e por aí vai. Beleza? Fiquem todos aí na paz do Criador, que Ele ilumine as suas vidas, que vocês comecem a perceber coisas sobre esse engano, um engano completo para iludir vocês. Um grande abraço, até a próxima.